O Manual de História chegou à marca de 100 mil seguidores. Por isso eu quero agradecer a todos que se inscreveram e ajudaram no sucesso desse canal. Obrigado, amigos! E se você torce pelo Manual de História, deixe seu like e seu comentário para que mais pessoas descubram esse conteúdo. Karl Marx foi um dos autores que mais influenciou a política do século XX com suas críticas ao capitalismo e à burguesia. Para ele, o capitalismo havia reduzido as relações sociais a meros interesses particulares e egoístas. A necessidade prática, o egoísmo, é o princípio da sociedade burguesa e se manifestará em sua forma pura quando a sociedade burguesa tiver terminado de construir o Estado. Para Marx, a humanidade só poderia voltar a ser solidária quando o capitalismo acabasse e uma nova sociedade nascesse voltada para o bem comum. Portanto, a preocupação de Marx tinha uma motivação moral. Afinal, ele estava preocupado em combater o individualismo capitalista e construir uma sociedade mais justa, certo? Errado. Conhecendo a biografia de Marx, é muito difícil acreditar que ele tivesse qualquer preocupação moral com a situação do povo e sua pobreza. Durante grande parte de sua vida, sua mente se deteve em fantasias de poder. Em momentos de depressão, ele se animava com a esperança de se tornar um ditador revolucionário da Alemanha e discutia muito seriamente com seu amigo Engels como a próxima crise o levaria inevitavelmente ao poder supremo. Parece nunca ter ocorrido a ele que os alemães poderiam rejeitá-lo. Na verdade, ele nem tinha seguidores organizados. Um socialista pode dizer que esta última citação é só a opinião de um historiador tendencioso e que Marx não tinha sede de poder. Então vamos ver o que um conhecido de Marx tinha a dizer sobre ele. O anarquista Mikhail Bakunin conviveu com Marx por tempo suficiente para conhecê-lo bem. Marx não acredita em Deus, mas acredita bastante em si mesmo e faz todo mundo o servir. Seu coração não é cheio de amor, mas de rancor, e ele tem muito pouca simpatia pelo ser humano. Ele se torna infinitamente mais rancoroso quando alguém ousa questionar a divindade que ele adora, ou seja, ele próprio. Mas um socialista pode dizer que esta é a opinião de um inimigo de Marx. Também não é confiável. Então vamos ver a opinião de alguém mais neutro, um desconhecido. Gustav Tetzel era um revolucionário alemão que viajou a Londres a pedido de um grupo de revolucionários suíços para conhecer Marx e dizer se ele poderia ser um líder em quem o grupo suíço poderia confiar para uma coligação. Tetzel passou alguns dias com Marx e depois escreveu aos camaradas suíços. A impressão que ele me causou foi de alguém que possuía uma rara superioridade intelectual, um homem de personalidade marcante. Se seu coração fosse tão grande quanto seu intelecto e ele possuísse tanto amor quanto possui ódio, eu me jogaria no fogo por ele. Ele foi o primeiro e único entre todos a quem eu confiaria a liderança, pois nunca se perdia em trivialidades. No entanto, é lamentável que este homem não tenha nobreza de espírito. Estou convencido de que uma ambição pessoal devorou tudo que havia de bom nele. Fiquei com a impressão de que a sede de poder pessoal era a força motriz por trás de todas as suas ações. Percebe como essas três diferentes fontes traçaram um perfil muito semelhante? Outra forma de verificar se Marx tinha preocupação com a vida dos trabalhadores é observar como ele se relacionava com essa classe que ele pretendia colocar no poder. Marx recusou um convite de Engels para acompanhá-lo em visita a uma fiação, e até onde sabemos, Marx nunca esteve durante toda a sua vida numa manufatura, numa fábrica, numa mina ou em qualquer outro local de trabalho industrial. O que é ainda mais surpreendente é a hostilidade de Marx com relação aos trabalhadores. Ele encontrou tais pessoas pela primeira vez em 1845 e não gostou do que viu. Aqueles homens eram, em sua maioria, trabalhadores especializados, relojoeiros, impressores e sapateiros. Eram autodidatas, bem educados, ansiosos para transformar a sociedade, mas moderados. Não compartilhavam as visões apocalípticas de Marx e, acima de tudo, não usavam sua linguagem acadêmica. Ele os via com desprezo. Marx sempre preferiu se ligar a intelectuais da classe média como ele próprio. Aos poucos começa a ficar claro que Marx só queria usar os trabalhadores para chegar ao poder. E quanto mais historiadores lemos, mais isso fica evidente. Ele não é um socialista sentimental cuja consciência dói pelo sofrimento da classe trabalhadora. Ele nunca entrou na casa de um trabalhador. De modo geral, a compaixão é estranha para ele. Ele aceitava até vaquinhas arrecadadas para ajudá-lo, feitas por pessoas mais pobres que ele.
Em 1847, Marx ajudou a fundar um partido chamado Liga Comunista. Seu livro O Manifesto Comunista era o panfleto que divulgava as ideias deste partido. A maioria dos membros eram escritores de origem burguesa e os únicos membros que poderiam ser considerados proletários eram 2 jovens tipógrafos que parecem ter sido colocados na lista apenas porque precisavam ter representantes proletários simbólicos. Em sua obra, Marx dizia que a revolução colocaria os trabalhadores no poder, mas é difícil acreditar nisso. Nem no seu próprio partido os trabalhadores tinham algum poder de decisão. Conforme o partido crescia, Marx se certificou de que os socialistas que eram da classe trabalhadora fossem afastados de qualquer posto de influência. A razão para isso era, em parte, um esnobismo intelectual, e em parte porque homens com experiência real em uma fábrica costumavam ser contra o uso da violência e a favor de melhorias progressivas. Para Marx, as melhorias nas leis trabalhistas só iam adiar a revolução, deixar os trabalhadores acomodados e perpetuar o capitalismo. E Marx queria destruir toda a sociedade capitalista. Para ele, quanto mais o trabalhador sofresse, melhor para a revolução. Como ele parecia não se importar com o povo, já houve quem dissesse que sua obra foi motivada pelo rancor contra a burguesia. Os marxistas rejeitam totalmente esse argumento. Para eles, a obra de Marx é científica, uma análise fria do capitalismo sem qualquer teor emocional. Mas até a esposa de Marx, Jenny, via rancor em seus textos. Numa das cartas mais antigas de Jenny, que foram conservadas, se lê: "Por favor, não escreva com tanto rancor e irritação." Algumas cartas de Marx também revelam esse rancor de maneira até mais explícita. Escrevendo a Engels, ele demonstrou um forte desejo de vingança. Marx raramente tomava banhos, o que, juntamente com sua dieta inadequada, explica os furúnculos com os quais sofreu por 1/4 de século. "O que quer que aconteça", escreveu a Engels, "enquanto a burguesia existir, espero que ela tenha motivos para se lembrar de meus furúnculos." Ou seja, para Marx, a burguesia não deveria sofrer por ter causado a pobreza dos trabalhadores, tese que ele defendia. Deveria sofrer pelas dores pessoais de Marx. Se isso não é rancor, o que seria então? Quem já leu uma biografia de Marx deve ter notado uma série de acontecimentos que despertaram sua raiva contra a burguesia, a começar dentro da sua própria família. Marx foi o filho burguês de um pai burguês. Nascido em Trèveris, tinha uma posição altamente privilegiada. 2 anos antes de seu nascimento, seu pai havia renunciado às origens judaicas aceitando o protestantismo, o que permitiu que sua família ingressasse na sociedade burguesa. A família de Marx tinha dinheiro suficiente para viver com bastante conforto. Após o nascimento de Marx, ele e seu pai teve dinheiro o bastante para comprar uma casa em Trèveris de 10 cômodos. A família tinha 2 criadas e também um vinhedo perto da cidade. Os pais de Marx tiveram ao todo 9 filhos, dos quais 6 sobreviveram. Por isso, precisaram de uma casa maior e criadas para ajudar na limpeza. A família Marx teve 9 filhos em menos de 11 anos. Heinrich, pai de Marx, conseguiu prover o sustento de uma família em franco crescimento porque sua carreira de advogado ia de vento em popa. As finanças familiares refletiam o sucesso de seu trabalho. Heinrich contava com uma renda anual de 1.500 thalers, o que posicionava sua família entre os 5% mais ricos da cidade. Existem algumas lacunas de informações sobre certos momentos de sua vida. Por exemplo, pouco se sabe sobre a infância de Karl Marx, além de seu hábito de forçar suas irmãs a comerem tortas de lama. Depois da morte de Marx, sua filha Eleanor relatou que, de acordo com os tios, Karl, quando garoto, havia sido um tirano terrível que vivia dando ordens às irmãs. Quando Marx completou 17 anos, seu pai o enviou para estudar direito na grande cidade de Bonn. A partir deste momento, há muitas cartas e outras fontes para estudar a sua vida. O primeiro ano de Marx na universidade foi mergulhado no álcool. Com 17 anos, ele alugou o apartamento de estudante mais caro de Bonn. Gastou bastante dinheiro com seus colegas bebedores de champanhe. As poucas cartas que enviava aos pais eram pedidos de dinheiro, pois ele se afundava cada vez mais em dívidas. Quando passou a estudar longe da família, Marx parecia querer uma vida de príncipe. Ainda que seu pai ganhasse 1.500 thalers por ano para criar 6 filhos, Marx gastava como se fosse um filho único. Depois do primeiro ano em Bonn, o pai decidiu tirá-lo das influências negativas dos novos colegas e o enviou para outra universidade em Berlim. Mas o comportamento de Marx não mudou. Em uma carta cheia de indignação, o pai Heinrich mostrou sua revolta com os abusos do filho.
Como se fôssemos homens ricos, meu filho gastou em um ano quase 700 thalers, contrariamente a todos os acordos, contrariamente a todos os costumes, enquanto os estudantes mais ricos gastam menos de 500. E logo uma nova dívida é feita de novo. Muitas vezes ficamos meses sem uma carta sua mãe sofrendo e eu não passava bem. Além disso, o cólera estava devastando Berlim. E como se isso não exigisse um pedido de desculpas, sua carta seguinte não continha uma única palavra sobre isso. Devo acrescentar ainda as queixas de seus irmãos e irmãs. Pelas suas cartas, dificilmente pode-se dizer que você tem irmãos ou irmãs. Desde sua mudança para estudar em Bonn, Marx tinha passado a dar pouca importância aos pais e aos irmãos. Estava mais preocupado em se tornar poeta e acreditava que seria o próximo Goethe, o maior poeta alemão da época. Pouco depois dessa carta, Marx foi visitar a família em Treveris e teve uma nova briga com o pai. Heinrich morreu algumas horas depois de Marx partir de volta para Berlim. Quando recebeu a notícia da morte do pai, não voltou a Treveris para o enterro. Karl conseguiu obter dinheiro suficiente para pagar o resto de seus estudos em Berlim, ainda que ao custo da crescente tensão entre ele e sua mãe. Embora estivesse enfrentando dificuldades financeiras depois da morte do pai, ele manteve a mesma vida desorganizada e descuidada de antes. Contraiu dívidas com um alfaiate, um comerciante, um livreiro e não teve como pagar. Depois que Marx deixou Berlim, os credores continuaram tentando receber. Apesar do pai reclamar dos gastos de Marx, sempre pagava as dívidas do filho. Mas a mãe, que já não contava com a renda do marido falecido, logo percebeu que se continuasse cedendo às pressões do filho, iria à falência. Os familiares de Marx se reuniram em 1841 para estabelecer uma divisão das propriedades do pai Heinrich. Cada filho recebeu a grande quantia de 362 thalers. Como Marx já havia tomado emprestado 950 thalers à sua mãe, não lhe cabia mais nada. Cheio de ressentimento, Marx escreveu a seu amigo Arnold Ruge: "Minha família, a despeito de sua riqueza, cria dificuldades para mim, expondo-me às mais miseráveis condições." Em uma carta posterior, ele afirmou: "Eu tive uma desavença com minha família e enquanto minha mãe viver, não tenho direito à minha fortuna." Em termos jurídicos, as reclamações de Marx não tinham fundamento. Não havia dinheiro que bastasse para Marx, e sua esposa não parecia ser diferente. Arnold Ruge, que se mudou para Paris com o casal para montar um jornal, tendo Marx como editor, escreveu certa vez: "A esposa lhe deu de aniversário um chicote de montaria de 100 francos, e o pobre diabo nem sabe montar, nem cavalo tem. Tudo que ele vê, ele quer ter. Uma carruagem, roupas elegantes, até a lua ele quer." É surpreendente ver que o mesmo Marx que atacava o consumismo capitalista era um grande consumista. Ele gosta de coisas boas, bons lugares, bons vinhos e bons charutos. Ele gasta tudo o que ele tem e mais. Isso será uma característica constante em seu comportamento. Se você chegou até aqui neste documentário, é porque é uma das poucas pessoas que usa a internet para adquirir conhecimento. Nesse caso, considere adquirir o documentário Fascismo, a corrente socialista renegada. Uma série documental com 4 horas de informações e citações de mais de 170 livros e artigos científicos demonstrando por que o fascismo foi uma nova corrente socialista. O link está na descrição desse vídeo. Ao contrário do que é dito na internet, sua mulher Jenny nunca sustentou Marx. De fato, ela era de uma família rica. Seu pai era um barão, mas foi contra o casamento e não deu nada à filha. A jovem não tinha enxoval nem dote, no máximo algumas pequenas joias. Ele, Marx, a toma desprovida de dinheiro, sua linda baronesa. Apesar disso, em segredo, a mãe de Jenny adiantou parte de sua herança à filha, para as despesas do primeiro ano do casal, mas os dois gastaram tudo na lua de mel na Suíça. Marx nunca julgou que explorava seus próprios pais, e apesar da frieza com os irmãos e de suas cartas demonstrarem que ele só se lembrava dos pais para pedir dinheiro, ele escreveria o oposto em um manifesto comunista. A burguesia rasgou o véu de sentimentalismo que envolvia as relações de família e reduziu-as a meras relações monetárias. Note que nesta frase ele afirma que a família burguesa é que tinha se tornado fria, preocupada apenas com questões financeiras, o que leva a entender que ele sim se importava muito com o afeto familiar. E claro, para ele a culpa dessa mudança dentro da família burguesa seria do capitalismo. Os indivíduos não são mais do que personagens econômicos tal como Marx os caracterizou em O Capital. Se eles se comportam como homens econômicos, é porque o capital passou a habitar as suas mentes.
passando a governar seus comportamentos. O mais impressionante é que Marx tirava essas conclusões sem apresentar nenhum caso de exemplo para confirmar sua tese. É importante explicar que todo trabalho que se pretende científico nas ciências humanas precisa apresentar exemplos frequentes de casos reais na sociedade para identificar um padrão de comportamento e só então tirar conclusões. Mas em boa parte de sua obra, Marx só deu suas conclusões e só citava algum caso se ele confirmasse sua tese. O filósofo Karl Jaspers, especializado em filosofia da ciência, explica por que o marxismo é uma filosofia e não uma ciência. O estilo dos escritos de Marx não é o do investigador. Ele não cita exemplos ou expõe fatos que se opõem à sua teoria, apenas aqueles que provam ou confirmam aquilo que ele considera como a verdade última. Toda a sua abordagem é no sentido da justificação, não da investigação. E Marx conhecia bem os métodos que um pesquisador deve utilizar, inclusive sugeriu aprimoramentos nesses métodos, mas ele mesmo não aplicava suas sugestões. Toda a primeira parte da análise científica de Marx em O Capital acerca das condições de trabalho no capitalismo em meados da década de 1860 se baseia numa única obra, o livro de Engels, A Situação da Classe Operária na Inglaterra, publicada 20 anos antes. E que valor científico pode ser atribuído a essa única fonte? As fontes primárias utilizadas por Engels estavam 10, 20 ou até 40 anos defasadas, embora geralmente ele as apresentasse como atuais. Em várias ocasiões, ele omitiu dados e acontecimentos que invalidavam completamente suas informações obsoletas. Engels interpretava erroneamente as estatísticas criminais ou as ignorava quando não confirmavam sua tese. Marx não podia ignorar essas desonestidades no livro de Engels, visto que muitas delas foram expostas em 1848 pelo economista alemão Bruno Hildebrand, numa publicação com a qual Marx estava familiarizado. Além disso, o próprio Marx acobertou as distorções de Engels, deixando de revelar ao leitor as grandes melhorias ocorridas desde que o livro de Engels tinha sido publicado. Pior do que isso, o próprio Marx utilizava fontes primárias de forma tendenciosa. Segundo o historiador Paul Johnson, no capítulo 8 de O Capital, no qual Marx utiliza dados oficiais da economia inglesa para confirmar a sua tese de que os trabalhadores da indústria eram explorados e estavam empobrecendo, o autor falsificou os dados. A sistemática utilização errônea de fontes por parte de Marx chamou a atenção de dois estudiosos de Cambridge, na década de 1880. Eles contam que, em princípio, verificaram as referências de Marx para obter informações de certos tópicos. Porém, impressionados com as discrepâncias, decidiram analisar o alcance dos erros que se apresentavam de forma tão manifesta. Descobriram que as diferenças entre os livros azuis, ou seja, os registros oficiais da economia feitos pelo governo, e as citações que Marx tirava deles, não eram resultado apenas de enganos, mas mostravam sinais de uma distorção. Descobriram que as citações tinham sido abreviadas por conveniência por meio da omissão de passagens que iam contra as conclusões que Marx tentava provar. Um outro grupo de erros reunia citações fictícias a partir de afirmações isoladas que estavam em diferentes partes de um relatório, a fim de provar exatamente o contrário do que eles, os livros azuis, realmente mostram. Todo o importante capítulo 8 de O Capital é uma falsificação deliberada e sistemática visando provar uma tese que demonstra ser insustentável. Seguidores de Marx como Lenin e Trotsky entenderam muito bem a lógica do mestre. No livro A Moral Deles e a Nossa, Trotsky escreveu: "Uma luta de morte não pode ser concebida sem astúcias de guerra. Em outros termos, sem a mentira e o engano. O meio não pode ser justificado senão pelo fim." O próprio título do livro de Trotsky já revela que a moral dos marxistas é outra, bem diferente da moral ocidental, que é baseada nos princípios judaico-cristãos. Não roubar, não matar, não mentir, não cobiçar o que é do próximo, etc. Esses valores se tornaram universais até para quem não é religioso. Mas a moral revolucionária diz o oposto. Tudo o que é bom para a revolução é moral. Por isso, revolucionários roubam bancos, sequestram políticos, destroem reputações de inimigos com mentiras e, uma vez no poder, incentivam a corrupção e defendem fuzilamentos de adversários. Lenin, por exemplo, pensava da mesma forma que Marx e Trotsky. É preciso saber enfrentar a burguesia, inclusive empregar todos os ardis e processos ilegais, silenciar e ocultar a verdade. Marx era ainda mais enfático em relação a isso. Qualquer revolucionário que falasse em moral deveria ser execrado.
Marx tinha tanta certeza de que o mundo seria redimido por sua própria evolução dialética que não permitia que seus discípulos invocassem a orientação de ideias morais. Ele expulsou pessoas de seu partido por mencionarem coisas como amor, justiça, humanidade e até a própria moralidade. Ou seja, o ódio, a vingança e a desonestidade estavam no cerne de sua obra. Mas ele sabia que não podia simplesmente declarar isso abertamente. A teoria econômica de Marx é uma teoria de exploração. E a palavra exploração não é simplesmente um termo econômico, é um termo moral. Ele precisava conquistar seguidores justamente pelo sentimentalismo moral. Mas escritores sempre deixam seus rastros nos livros que escrevem. Ainda que escrevam livros fictícios, a marca do autor sempre fica em seus textos. Escritores sensíveis escrevem livros sentimentais. Escritores criativos escrevem livros engenhosos. Escritores desonestos escrevem livros mentirosos. Vale mencionar um episódio de 1845, quando Marx recebeu um pedido da editora Cherny, de Viena, para escrever um livro sobre a situação econômica na França. Ele recebeu um adiantamento de 1.500 francos por um livro que nunca chegou a escrever. A editora cometeu um erro fatal e passaria os próximos anos exigindo o manuscrito ou a devolução do seu dinheiro. Tudo sem sucesso. Marx não costumava pagar suas dívidas, deixava imóveis devendo aluguéis, não pagava a padaria, o armazém, o açougue, a cervejaria. Nem as dívidas com a sua mãe ele pagava. Por isso precisava recorrer a agiotas que geralmente eram judeus. Não é à toa que sua obra é carregada de ataques aos juros. Sua grotesca incompetência em lidar com o dinheiro era a causa de sua raiva e frustração e talvez estivesse na raiz de seu ódio ao sistema capitalista. Quando jovem, essa característica o deixou nas mãos de agiotas que trabalhavam com altas taxas de juro, e o ódio à usura representou a base emocional de toda a sua filosofia moral. Marx pedia dinheiro emprestado de forma insensata, gastava-o e depois ficava furioso quando as faturas venciam. Em Londres, seus ganhos como jornalista freelance não eram suficientes para suas contas e ele pagava muitos empréstimos com judeus. Frequentemente, queixava-se de que os judeus não perdoavam suas dívidas. O homem que denunciava a exploração dos trabalhadores não pagava nem a sua empregada doméstica, que era na prática uma serva. Marx era um marido imprevidente, Jenny uma mãe descuidada sem habilidade para administrar uma família. Ela, Helene Demuth, cozinhava, limpava, arrumava as camas, varria o chão, costurava suas roupas, alimentava as crianças, preparava todas as refeições, acendia as lareiras, lavava todas as roupas e carregava o carvão para dentro de casa. Marx a deixava fazer isso, assim como a deixava fazer todas as outras coisas desagradáveis da casa, e nunca lhe pagava um centavo. Ele a explorou descaradamente como explorou quase todo mundo que conviveu com ele. Logo, Marx começou a pedir dinheiro aos amigos. Engels era a mais recente vítima de sua exploração. Até a morte de Marx, Engels foi a maior fonte de renda da família Marx. É provável que ele tenha cedido mais da metade de tudo que ganhou. A parceria quase se desfez em 1863, quando Engels sentiu que a mendicância insensível de Marx tinha ido longe demais. A mulher de Engels tinha morrido e ele estava profundamente triste. Ficou furioso ao receber de Marx uma carta insensível em que lamenta sua perda rapidamente e então passa para o assunto mais importante, um pedido de dinheiro. Não há nada que ilustre melhor o indissolúvel egocentrismo de Marx. Engels respondeu com frieza e o incidente quase representou o fim da amizade. Além de pedir emprestado sem nunca pagar, mesmo os amigos mais próximos, a desonestidade de Marx também pode ser notada nas ideias e frases que ele tomou de outros escritores e intelectuais sem nunca lhes dar o crédito. Por exemplo, foi Marat quem escreveu "Os trabalhadores não têm nada a perder a não ser as suas correntes". Marx copiou a frase e ganhou o crédito. A comparação que Marx fez da religião como o ópio do povo, por exemplo, tinha sido feita pelo poeta Heinrich Heine, num ensaio sobre o escritor Ludwig Born, escrito em 1840. Marx também se apropriou de algumas ideias do filósofo alemão Georg Friedrich Hegel, como, por exemplo, a ideia de que a história avança por estágios que determinam como a humanidade pensa e age. Também é de Hegel a ideia de que a história caminha em direção ao progresso. Esse futuro para Hegel estava ligado a um governo cada vez mais poderoso. Hegel não era socialista.
Para Marx, o futuro estava associado à ditadura socialista seguida mais tarde do comunismo, ambos melhores do que o capitalismo, segundo ele. O socialista francês Louis Blanc inventou a sentença de cada um segundo sua capacidade para cada um segundo sua necessidade. Do político socialista alemão Karl Schapper, Marx tirou trabalhadores de todo o mundo, uni-vos. E do ativista político Auguste Blanc tirou a expressão ditadura do proletariado. Marx devia a Hegel sua fé na atividade do Estado. O materialismo histórico ele tomou de Feuerbach. A teoria do trabalho como medida de valor veio de Davi Ricardo e dos socialistas ricardianos. A noção da luta de classes e a necessidade de um levante proletário já tinham sido escritas nas obras de Louis Blanc e Proudhon. Marx tomou de Sismondi a convicção de que o capitalismo acabaria devido à revolta com a progressiva concentração da riqueza nas mãos de poucos. A tese das crises recorrentes no capitalismo pode ter vindo de Johann Rodbertus. E suas noções de tática revolucionária vieram em parte de Danton e outros líderes jacobinos da Revolução Francesa. Não foi coincidência que estados socialistas que surgiram no século XX fossem a exata expressão da personalidade de Marx. Eles copiaram a indústria e a tecnologia de outros países, tiraram o dinheiro do povo até deixá-lo na miséria, acusaram suas vítimas de serem opressores, governaram por meio do terrorismo e mentiram sobre os dados de sua economia. É pouco dizer que em 74 anos de aplicação prática do marxismo, nenhum de seus objetivos foi alcançado. Não trouxe bem-estar nem dignidade àqueles que o suportaram, nem liberdade. De fato, é surpreendente que um intelectual como Marx tenha sobrevivido por tanto tempo. Suas previsões não se cumpriram. Desde sua morte em 1883, a pobreza diminuiu no mundo capitalista. As revoluções socialistas nunca ocorreram por iniciativa popular como ele imaginou, mas por meio de golpes de Estado em países onde o capitalismo nem havia chegado. Tal como Marx fez em seu partido, os trabalhadores nunca tiveram qualquer poder nos regimes marxistas. Tal como Marx, todas as ditaduras do proletariado administraram mal suas economias. E o paraíso socialista que ele previu só enriqueceu os líderes socialistas, enquanto o povo viveu ainda mais oprimido e na miséria. Se tomarmos como referência o comportamento tóxico de Marx com todos à sua volta, provavelmente ele faria o mesmo que Lenin e Stalin fizeram se chegasse primeiro ao poder.